Caras alunas, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou César Lino, professor da disciplina de Matemática do 8º ano. Estamos a atravessar um momento difícil, já sabem, lavar sempre as mãos, cumprir todas as orientações. Para a aula de hoje, nós vamos falar de posição relativa de duas retas no plano. Vamos conhecer o objetivo ou objetivos para a nossa aula de hoje. Objetivos: identificar retas paralelas, identificar retas perpendiculares, justificar a posição relativa de retas no plano com base nas definições e propriedades, construir com régua, esquadro, retas paralelas e retas perpendiculares. Recursos: utilizamos caderno, caneta, lápis, régua, esquadro. Se tem quadro em casa, vamos utilizar uma borracha e giz também, caso tenha um quadro em casa. Manual: vocês utilizam o vosso manual de 7º ano para auxiliar nos exercícios e alguns apontamentos que têm lá em casa. Vamos falar de posições relativas de duas retas no plano. A primeira posição: duas retas podem ser paralelas, estritamente ou paralelas coincidentes. Vamos ver, duas retas de um plano são paralelas se não têm nenhum ponto em comum. Se não tem nenhum ponto em comum, diz-se estritamente paralelas. Ou se tem todos os pontos em comum, diz-se coincidente. Como vocês podem ver na figura, a reta U e a reta T não têm nenhum ponto em comum, então diz-se estritamente paralelas. A reta J e reta I são duas retas coincidentes. Ok? Já vimos o conceito de reta, vimos que uma reta se escreve com letra minúscula do nosso alfabeto. Então, temos aqui as anotações. Vamos prosseguir. Próxima posição. Duas retas também podem ser concorrentes. Vamos ver quando é que temos duas retas concorrentes perpendiculares. Duas retas de um plano são concorrentes se têm um e um só ponto em comum. Ao serem concorrentes, podem ser concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas. Vamos ver no exemplo. Retas concorrentes perpendiculares, já sabem, são retas que formam um ângulo de 90 graus. Muito bem. Estão a ver aqui a reta R é perpendicular à reta P. Do outro lado, nós temos retas concorrentes oblíquas. A reta X é concorrente oblíqua à reta V, tem um ponto aqui de interseção, o cruzamento das duas retas, só que aqui as duas retas fazem um ângulo diferente de 90 graus. Por isso diz-se oblíqua. Vamos ver como é que se constrói retas utilizando régua e esquadro. Para traçar essas duas retas, primeiro vamos ver retas paralelas. Primeiro passo: colocar a régua e o esquadro, como podes ver na figura. Mantemos a régua fixa na posição vertical e o esquadro nessa posição. Traçamos a primeira linha, ou a primeira reta. O segundo passo é isso que eu acabei de dizer, mantendo a régua fixa aqui e o esquadro também, e traçamos a primeira reta. E o terceiro passo: já temos a primeira reta,
o que é que vamos fazer para ter a segunda reta? No caso, queremos ter retas paralelas estritamente. Para ter retas paralelas estritamente, vamos ter que deslocar o esquadro. Mas atenção, a régua mantém fixa, tá certo? Então, o terceiro passo é, mantendo a régua fixa, traçando a segunda linha. Se deslocarmos aqui o esquadro, vamos traçar a segunda linha, vamos ter duas retas paralelas estritamente. No caso, precisamos de retas paralelas coincidentes, é manter os dois objetos fixos, régua e esquadro, e traçar, utilizando uma outra cor de lápis ou caneta, para traçar a segunda reta. Nesse caso, vamos traçar retas paralelas coincidentes. Ali não precisa movimentar o esquadro. Só movimentamos o esquadro quando estamos a traçar retas paralelas estritamente. Está certo? Muito bem. Como traçar retas perpendiculares utilizando régua e esquadro também? Primeiro passo, com o auxílio da régua, desenha uma reta. Já temos aqui a nossa reta, está certo? Como podemos ver na figura. Segundo passo, apoia o esquadro na régua e traça a reta perpendicular. Como vocês podem ver na figura, nós temos a régua fixa, o esquadro já colocamos na posição perpendicular, é só traçar a segunda linha para fazer o ângulo de 90 graus. Assim temos duas retas perpendiculares. Está certo? Ok? Vamos prosseguir a nossa aula de hoje com exercícios. Vamos ver o primeiro exercício. Observando as figuras seguintes, identifica as retas como paralelas ou concorrentes. Nós temos aqui a primeira figura, onde a reta T interseta a reta R no ponto P, a reta S interseta a reta T no ponto O. Na outra figura, nós temos a reta U e reta V. Vamos ver qual é o trabalho que eu trouxe para vocês fazerem nesse exercício. Vocês vão identificar a posição entre a reta R e reta T, nós já vimos anteriormente, entre a reta R e a reta S, qual é a posição entre U e V e qual é a posição entre S e a reta T. Vou dar um tempo para vocês pensarem. No final, vamos ver a vossa resposta. Vamos conferir a vossa resposta. A linha A, as retas R e T são, vamos ver na figura, nós temos aqui a reta R e a reta T, nós vimos que a reta R e a reta T intersetam aqui no ponto P. E vimos, quando as retas se intersetam, nós chamamos de, muito bem, nós chamamos de retas concorrentes.
A linha B, as retas R e S são. Novamente, vamos conferir aqui na figura. As retas R e S, nós já vimos a definição, quando as retas não têm nenhum ponto em comum, essas duas retas são chamadas de, ótimo, retas estritamente paralelas. As retas U e V são, vamos ver novamente na figura, U e V, também já vimos a definição, vocês podem ver aqui, nós temos esse símbolo chama-se símbolo de coincidência, ou seja, a reta U é coincidente à reta V. Aqui nós temos duas retas, pela imagem estamos a ver uma única reta, mas ali na verdade temos duas retas. Então, as retas U e V são retas paralelas coincidentes. Muito bem. Vamos para a última, a linha D, as retas S e T. Nós temos S e T, são duas retas que se interceptam no ponto O. Então, se são retas que se interceptam num ponto, então são chamadas de retas, o quê? Retas concorrentes. Muito bem. Vamos para o exercício número 2. Diz o seguinte: dê a posição relativa das retas, das ruas abaixo. Nós temos aqui rua número 1, rua número 2, rua número 3 e rua número 4. Vamos associar essas ruas a retas que nós já vimos anteriormente. Está certo? Vamos prosseguir? Vocês vão me dizer a reta, rua 1 e rua 2, qual é a posição relativa. Rua 1 e rua 3, mesma coisa. Rua 2 e rua 4, qual é a posição entre essas duas ruas? Rua 3 e rua 4, qual é a posição? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Voltamos de seguida para conferir a vossa resposta. Vamos conferir a resposta para a linha A. A linha A diz o seguinte: qual é a posição entre rua 1 e rua 2? Vamos verificar aqui na figura. Nós temos aqui rua 1 com auxílio de uma cor diferente. Vocês podem utilizar rua 1 é esta rua. Tá certo? Vamos precisar de rua 2. Onde é que está a rua 2? É essa rua. Qual é a posição entre essas duas ruas? Já vimos? Vamos associar a duas retas. São retas o quê? São retas paralelas. E são paralelas o quê? Repare que as duas ruas não têm nenhum ponto em comum. São paralelas estritamente. Está certo? Muito bem. Vamos para a linha B. Posição entre rua 1 e rua 3. Vamos conferir a imagem. Rua 1 já temos e rua 3. Rua 3 está na posição vertical. Ok? A Maria mora nessa rua. Então, tem essa rua e o João mora nessa rua. Há um cruzamento entre
essas duas ruas aqui. Se existe um cruzamento, vamos associar ao quê? A palavra interseção. Então, vamos ver que essas duas ruas são o quê? São, muito bem, são concorrentes. A linha C diz posição entre Rua 2 e Rua 4. Vamos conferir Rua 2, já temos aqui, embaixo, e Rua 4 nessa posição. Essas duas ruas também têm uma interseção aqui, ok? Se tem uma interseção, é porque as duas ruas são, muito bem, concorrentes. Por último, Rua 3 e Rua 4. Rua 4 é esta rua e Rua 3 é esta rua. Mas podem ver no desenho, se prolongarmos aqui a Rua 3 e prolongarmos aqui a Rua 4, vocês podem ver que provavelmente vai ter uma interseção. Tá certo? Então, as duas ruas são também concorrentes, o quê? Concorrentes oblíquas. Podem ver no desenho muito bem ali, vocês podem ver que as duas ruas podem ser concorrentes oblíquas. Mas quem colocar aqui só concorrente está operacional, está ok. Muito bem, gostei da vossa participação. Meninas e meninos, o próximo exercício fica como TPC. Vamos ver o que vos aguarda. Responde às chamadas utilizando os seus conhecimentos de desenho. Chamadas, o que é o que é? Temos aqui, vocês vão responder, duas retas que se cruzam formando 4 regiões iguais a 90 graus. O que é? Retas que possuem todos os pontos em comum. O que é? Retas que não possuem ponto em comum. O que é? Duas retas que se cruzam formando 4 regiões diferentes de 90 graus. O que é? Podem fazer chamadas para os vossos professores, vosso colega, e ver a resposta que eles vão dar. Tá certo? Vamos recordar o que vimos hoje nessa aula. Nessa aula nós vimos posição relativa de duas retas ou posições relativas de duas retas no plano. Nós vimos que no plano duas retas podem ser paralelas ou concorrentes. Podem ser paralelas estritamente ou paralelas coincidentes. Também vimos que concorrentes podem ser perpendiculares ou oblíquas. Meninas e meninos, foi um prazer estar aqui convosco em mais uma aula no programa Aprender a Estudar em Casa. Lavem sempre as mãos, usem máscaras em locais fechados e mantenham o distanciamento social. Fiquem bem. Até a próxima.